Olá, meu aluno, olá, minha aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui do Minha Discursiva. Eu sou a professora Virgínia Amaral e hoje a gente vai trabalhar língua portuguesa para a banca CESP. Então, se você está aí estudando para a Polícia Civil da Paraíba, Polícia Civil de Alagoas, já sabe qual é a banca e já sabe que a sua prova, né, tá bem perto. E o pessoal aí que fez a prova da Polícia Civil de Alagoas agora está tendo essa segunda chance, né, essa nova oportunidade. A gente espera que dessa vez tudo ocorra bem, que não tenha, né, nenhum esquema, nada por trás. A gente espera que dessa vez tudo dê certo para vocês. Eu estou realmente torcendo, né, acompanhando essa aflição de vocês. Espero que tudo se saia bem nesta nova aplicação. Então, hoje a gente vai trabalhar língua portuguesa, porque vocês sabem, né? Falou CESP, língua portuguesa é a chave. Não só da CESP, né? De todas as outras bancas, concursos. A gente vê aí que cada vez mais as bancas estão finalmente reconhecendo que a melhor disciplina é a disciplina de língua portuguesa. Não tem outra. Entendeu? Sim, né? Não é por nada, não. Não é porque eu sou professora de língua portuguesa, não, né? Mas é assim que funciona. Então, a gente vai trabalhar hoje português porque pode ter certeza que grande parte da sua nota vai ser oriunda da língua portuguesa, tá bom? Então, eu quero que você me diga de onde é que você me assiste. Eu estou transmitindo aqui diretamente de Porto Velho, Rondônia, mas eu sou natural de Maceió, Alagoas. Então, diz aí para mim se você está me assistindo da minha terra amada, adorada de Maceió, do estado de Alagoas, se você está aí no Nordeste, se você é de outra região do país, mas vai prestar para algum desses dois concursos, né, para a Polícia Civil da Paraíba ou de Alagoas, ou também, né, se você está aqui para estudar realmente língua portuguesa, porque você ama essa disciplina, porque você está aí se preparando, você, rapaz, já está assim pensando, né, que português é a chave. Então, o que tiver de live de língua portuguesa, eu estarei presente. Porque isso daí é o pensamento correto, tá? O pensamento daquele que quer passar, é que sabe que as disciplinas básicas são, de fato, o grande diferencial para quem quer ser aprovado em um concurso público. Ok? Então, já vi aqui, né, que a gente tem algumas pessoas já de vários estados, ótimo. Muito bom ter vocês aqui presente. Agradeço a participação de vocês desde já. E vocês sabem que a gente tem material disponível, né? Então, tem o link do Drive para vocês conseguirem acessar o material desta aula. E aí a gente consegue trabalhar juntos, tá bom? A resolução das questões. Hoje a gente vai trabalhar só resolução de questões, porque nesta reta final o interessante, o essencial é trabalhar resolução de questões, tá bom? Então, a gente vai trabalhar a resolução de toda uma prova. Então, quanto mais perto estiver da sua prova de fato, do seu concurso, mais provas de língua portuguesa da sua banca você deve fazer. Então, chegando aí, principalmente quando estiver assim, nos últimos 30 dias da sua prova, faz uma prova de língua portuguesa por dia, tá? Pega lá uma prova, né, antiga da CESP, que ela aplicou este ano, em 2020, pega aquela parte toda de língua portuguesa e faz tudo. Faça isso durante 30 dias e depois volte para me dizer se você não gabaritou ou ao menos chegou muito perto de gabaritar língua portuguesa da CESP. Porque esse é o grande diferencial, gente. Muita gente esquece, né, de trabalhar o quê? Interpretação de texto. Esquece que quando você vai trabalhar quando você vai realizar um concurso, você não vai abrir lá uma página de um site de questões para fazer a sua prova, né? Você vai ter textos relacionados àquela prova, muitas das vezes são textos longos, é uma prova longa, cansativa, então você tem que treinar a sua resistência, tem que treinar a interpretação de texto também, ainda mais com a CESP, que é uma banca muito contextualizada, então ela sempre relaciona gramática com interpretação, gramática com semântica, tá bom? Então, sem mais delongas, sem mais conversa, eu já conversei demais aqui, né, com vocês. Vamos embora fazer a resolução de questões, fazer a resolução desta prova. A prova que a gente vai fazer a resolução é a prova da Banese, foi aplicada este ano, muito recente, tá? 2021. A Banese é o banco, né, estatal que tem lá em Sergipe, beleza? Então a gente vai fazer a resolução desta prova, tá? Eu coloquei aqui o texto 1 que a gente tem logo no início da prova, no primeiro texto. Então, vamos ler juntos esse texto? Vou colocar aqui grande para a gente conseguir ler juntos, tá? E vocês conseguirem ver.
Então, a gente vai lendo e já vai fazendo os comentários, tá bom? Então, é interessante que na hora que você for fazer a sua leitura, né, no dia da sua prova, leia e já faz os comentários do lado, circula, grifa, porque você aí, quando precisar voltar ao texto para responder a questão, já vai estar mais claro, já tem algumas dicas, alguns atalhos, né, que você mesmo construiu para facilitar a resolução da prova, tá bom? Então, vamos lá. O Prêmio Nobel de Economia. Opa, peraí que eu achei que minha caneta estava funcionando, ela não tá. Agora tá. O Prêmio Nobel de Economia de 2017 foi concedido, ao norte-americano Richard Thaler por suas contribuições no campo da economia comportamental. Então, vê só, aqui a figura importante é esse camarada aqui, né? Por quê? Porque ele ganhou o Nobel de Economia, tá? Por causa do quê? Da economia comportamental. Thaler é um dos mais destacados economistas na aplicação da psicologia às análises das teorias econômicas e das consequências da racionalidade limitada, das preferências pessoais e da falta de autocontrole. Um desdobramento mais recente dessa área de pesquisa da economia é a aplicação de insights comportamentais às políticas públicas. Então, isso daqui é uma informação bem importante, vê só. Ele relaciona a aplicação de insights comportamentais às políticas públicas. Então, veja que aqui a gente tem, né, um diferencial. A gente não vê muito isso, né, de questão comportamental, psicológica relacionada à política pública, tá? Então, é um grande diferencial deste autor e deste pesquisador, né, desse psicólogo. Então, continuando. Compreender os processos decisórios, os hábitos e as experiências pessoais das pessoas em situação de pobreza é essencial para o processo de elaboração de políticas públicas e sua eficácia. Nossa, isso daqui é bem interessante, né? Bem diferente, porque você vê isso daí em todos os lugares, você vê isso ser discutido, de entender os processos decisórios, os hábitos de um determinado grupo, principalmente os das pessoas o quê? Em situação de pobreza, para daí aplicar políticas públicas que sejam o quê? Que sejam eficazes, né? Para a elaboração de políticas públicas e analisar a sua eficácia. Porque muitas das vezes só se vê assim, eu, né, como uma pessoa que não me encontra em situação de pobreza, acho que quem está naquela situação gostaria de receber doação de alimentos crus. Ah, mas como é que essa pessoa vai cozinhar esses alimentos? São questões como essa, mais ou menos por aí, né? Então veja que é algo bem diferente. É o que sugere o estudo do IPC-IG, Insights Comportamentais e Políticas de Superação da Pobreza, dos pesquisadores Antônio Claret Campos Filho e Luiz Henrique Paiva. O estudo defende que pessoas em situação de escassez, como a pobreza, têm uma maior sobrecarga mental, pois estão sujeitas a preocupações que não afetam a vida daqueles de maior renda, como a qualidade da água consumida ou o acesso à alimentação. Isso daqui é muito interessante, né? Então, veja que as pessoas que estão em situação de pobreza, elas geralmente têm o quê? Uma maior sobrecarga mental. E por que elas têm uma maior sobrecarga mental? Porque elas têm que lidar com coisas que as pessoas, né, que não estão nessa situação não precisam se preocupar. Será que eu vou ter que comer amanhã? Será que eu vou ter que beber, né? Ou de tomar banho? É realmente uma situação muito angustiante, né? Não tem outra, acho que não vejo outra palavra para falar sobre isso, né? Quem vive em uma situação de pobreza assim extrema deve viver numa angústia constante. Evitar contrair empréstimos a juros altos é um exemplo da falta de autocontrole que tende a ser mais frequente e mais oneroso para os pobres. Decisões de longo prazo também tendem a ser negativamente afetadas pelas sobrecargas associadas à escassez, como retirar os filhos da escola para buscar algum tipo de trabalho por conta da perda de emprego dos pais, o que acarreta consequências negativas para toda a vida da criança. Então, muitas das vezes, as pessoas que estão nessa situação de pobreza, elas têm que tomar decisões que a longo prazo realmente vão, né, surtir assim, grandes efeitos, que a curto prazo pode até ter um efeito positivo, né? Tira a criança da escola, porque aí ela vai poder ajudar em casa. Mas e a longo prazo? Só que, muitas das vezes, infelizmente, essas pessoas não podem, não têm essa opção de pensar a longo prazo, porque a fome, a escassez que elas vivem está presente agora. Então, eles precisam resolver isso de maneira imediata. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vê aqui neste texto 1 da prova da Banese. Então, diante desse texto, vamos agora às questões. Na primeira questão, a gente tem o seguinte:
Conforme o texto, os pobres, os negros e os homossexuais, considerados pessoas em situação de vulnerabilidade, têm uma sobrecarga mental maior do que as pessoas que não fazem parte desses grupos. Tem algum trecho do texto que diz isso? Que as pessoas em uma determinada situação têm uma sobrecarga mental maior do que outras que não fazem parte desses grupos? Tem. Vamos voltar lá no texto, vamos ver qual é esse trecho. A gente tem o seguinte trecho, olha, diz que as pessoas, vê só, em situação de escassez, como a pobreza, têm maior sobrecarga mental. Ele fala de outros grupos além dessas pessoas que estão em situação de escassez? Não. Ele só fala das pessoas pobres. Ele diz algo sobre os negros e os homossexuais? Não, não fala nada. Então veja que esta questão aqui, o gabarito dela é o quê? Errado. Por quê? Porque ela extrapolou o que diz o próprio texto. O texto diz que os pobres se encontram nessa situação de sobrecarga mental maior? Sim, fala isso. Mas negros e homossexuais? Não. Então, cuidado. Geralmente, as questões da CESP relacionadas à interpretação de texto ela pode estar correta mesmo, porque tem lá a informação, ou você consegue inferir, ou então, quando ela está errada porque ela contradiz o que o texto fala, ou seja, o texto fala A, e aí a questão diz que o texto falou Z, totalmente diferente. Ou então, quando a questão extrapola aquilo que o texto trouxe. Então, o texto em momento nenhum cita negros e homossexuais, ele cita apenas os pobres, tá? Então, por isso que essa primeira questão, o gabarito é errado. O que eu quero que você faça? Quem já está acostumado, né, com as lives aqui comigo, sabe que eu peço que você fique colocando aí, né, nos comentários qual é o gabarito. Ah, a primeira questão errado, segunda questão certo, e assim vai. Depois você vai me dizer qual foi a sua pontuação líquida, porque quem é cria da CESP já sabe, né, que um errado não acerta. Então, diz para mim depois, no final da live, quantos pontos líquidos você conseguiu na resolução dessa prova, tá bom? Então, primeira questão, gabarito errado. Vamos prosseguindo aqui. Segunda questão. O texto afirma que, de acordo com os pesquisadores Antônio Claret Campos Filho e Luiz Henrique Paiva, a eficácia das políticas públicas voltadas para o combate à pobreza tem relação com a compreensão dos processos decisórios, dos hábitos e das experiências pessoais das pessoas em situação de pobreza. Então, será que é isso que o texto afirma? Vê só, quando o enunciado tiver assim, o texto afirma, você deve voltar ao texto e encontrar um trecho que permita esta afirmação. Porque quando ele traz o texto afirma, é realmente aquilo que está lá explícito no texto. Agora, se o enunciado diz assim, é possível inferir, é possível deduzir, supor, aí sim são informações que não estão explícitas no texto, mas de acordo com o contexto, com as suas leituras, com o seu entendimento de mundo, você consegue chegar àquela conclusão, tá bom? Mas nesse caso aqui ele quer o texto afirma. Então, se ele quer o texto afirma, ele quer realmente aquilo que está lá na redação, que está lá assim, ó, palavra por palavra. Então, vamos voltar ao texto para ver se é isso mesmo, tá? Então, voltando ao texto aqui rapidinho. Qual é a parte que a gente vê, né, sobre o nome, né, destes autores? É logo aqui, né? Antônio Claret Campos Filho e Luiz Henrique Paiva. Mas vamos ver o que é que eles dizem. Anteriormente, eles dizem o seguinte, ó, compreender os processos decisórios, os hábitos e as experiências pessoais das pessoas em situação de pobreza é essencial para o quê? Para o processo de elaboração de políticas públicas e sua eficácia. Viu só como é importante a gente já ir grifando, já ir destacando? Porque quando você volta da questão para a resolução, né, quando você volta da questão para o texto, você já identifica bem mais rápido do que você ter que reler tudo de novo, tá? Então, como a gente viu que aqui era uma informação bem importante, diferente, o que é que a gente já faz? Já grifa, né? Já dá uma destacada dos ladinhos do texto, sem atrapalhar a leitura, é claro, né? Já dá uma destacadinha ali e tal, porque já facilita a sua vida na hora da resolução da questão. Então, realmente, de acordo com o texto, de fato, compreender os processos decisórios, os hábitos e as experiências pessoais das pessoas em situação de pobreza é algo essencial, é algo importante para poder realizar nessas políticas de
essas políticas públicas, né? A eficácia das políticas públicas. Então, diz para mim, o gabarito da segunda questão é o quê? Com certeza é correto, certíssimo o gabarito da segunda questão, tá bom? Prosseguindo aqui, terceira questão. Pessoal, geralmente, né, a CESP, quando ela trabalha língua portuguesa, ela coloca 2 textos e aí, dentro desses 2 textos, ela cobra no mínimo 2 questões de interpretação. Aqui, a gente só vê, eu acho que ela tem, para cada texto, mais ou menos 2 ou 3 questões de interpretação de texto. O restante é realmente gramática aliada à interpretação, é claro, né? Aliada ao sentido do texto, tá? Mas não vá achando que vão ser só 2 questões para cada texto, só 3 questões para cada texto relacionados à interpretação, tá bom? Porque eu já vi provas da CESP em que ela cobra 4, 5 questões de interpretação só para um texto, tá? Acho que foi isso que aconteceu na prova da PRF, na prova da PF. Então, veja que a CESP, cada vez mais, ela tem dado um peso, uma preferência à interpretação. Por isso que é importante fazer resolução de provas e não só questões isoladas, beleza? Então, continuando aqui, terceira questão. No primeiro período do texto, a substituição de por devido manteria a correção gramatical e o sentido original do texto. E aí, será que esta troca manteria a correção gramatical e o sentido original? Pessoal, quando ele falar assim, ó, correção gramatical e sentido original, a primeira coisa que você vai analisar é a correção gramatical. Porque se não mantiver a correção gramatical, o que você já faz? Já coloca errado e segue sua vida, entendeu? Então, nem vai procurar saber de sentido, deixa para lá. Procura primeiro a correção gramatical. Analisa se tem algum problema ali, né, de pontuação, de acentuação, regência, concordância, tá? Então, vai analisando aquelas coisinhas ali que são básicas, né, para um texto ficar gramaticalmente correto. E aí, depois você analisa a questão do sentido original, tá bom? Então, ele quer que você substitua o por pelo devido. Então, vamos fazer a leitura. Foi concedido ao norte-americano Richard Thaler devido suas contribuições. E aí, tá tudo certo aqui? Tá adequada essa troca? Qual é a questão aqui? Veja que ele quer testar o seu conhecimento sobre regência. A expressão devido, no sentido de causa, origem, ela exige a preposição a. Então, o correto seria devido às suas contribuições, ou ainda devido às suas contribuições, com um acento grave, tá? Então, essa questão aqui, ela está errada. Por quê? Porque ela não mantém o quê? A correção gramatical. Então, se não mantém a correção gramatical, já era, né? Não tem nem como essa questão estar correta, tá bom? Então, terceira questão, o gabarito dela é errado. Acho que eu tô indo rápido demais, né? Vocês não estão conseguindo responder aí. Calma, vamos mais devagar. Então, vamos lá. Terceira questão, gabarito errado. Vamos para a quarta questão. O sentido original do texto seria prejudicado. Olha só, cuidado. Ele está falando de sentido original. Seria prejudicado. Embora sua correção gramatical fosse mantida. Então, ele está dizendo assim. Ia ficar gramaticalmente correto, mas ia mudar o sentido. Então, presta bem atenção nessa questão, tá? Ainda assim, você vai ter que analisar a questão da correção gramatical, viu? Porque às vezes a banca te engana, tá? Ela diz assim, embora a correção gramatical fosse mantida. Aí você vai dizer assim, é verdade, a correção gramatical vai ser mantida, eu vou acreditar na banca. Não acredite na banca, desconfie. Tudo que ela disser, ela diz assim, ó, aqui, digamos, se ela grifasse aqui e dizer assim, isso daqui é a cor amarela. Aí você diz assim, não é, não confie em você. Essa cor aí pode ser outra. Não, deixa eu checar aqui os meus conhecimentos se é amarelo mesmo. Entendeu? É assim que a gente faz com o CESP, tá? E com qualquer banca. Não confia. Não confia que ela é traiçoeira, tá? Então, ela diz assim, correção gramatical fosse mantida. Será? Fica atento. Se liga. Então, caso trecho. Esse trecho aqui é o trecho original.
um desdobramento mais recente dessa área de pesquisa da economia e a aplicação de insights comportamentais às políticas públicas. Fosse reescrito da seguinte forma: um desdobramento dessa área de pesquisa mais recente da economia é a aplicação de insights comportamentais às políticas públicas. E aí, será que esta reescrita ia manter a correção gramatical, apesar de mudar o sentido do texto? Então, o que é que eu fiz aqui? Como eu sou uma professora muito boazinha, eu escrevi aqui o texto original e escrevi logo abaixo a reescrita, porque a gente vai analisar o que é que mudou do original para a reescrita, tá? Então, faz sempre essa prática, tá bom? Utiliza essa técnica. Compare, grife, porque muitas das vezes, quando a gente troca uma palavra de lugar, uma expressão de lugar, coloca uma vírgula, tira uma vírgula, muda o sentido, apesar de manter a correção gramatical. Isso é possível, tá bom? Então, é importante que você analise palavra por palavra, para ver se realmente não mudou nada de lugar ou mudou a conjugação verbal, tá? Então, fica de olho. Aqui a gente tem desdobramento, desdobramento. Olha só, aqui tá assim, mais recente dessa área de pesquisa. E aqui tá assim, ó, dessa área de pesquisa mais recente. Vê só, ele inverteu a ordem. O mais recente aqui estava no início e aqui está mais para o final. E aqui dessa área de pesquisa, dessa área de pesquisa. Então, veja que ele inverteu. O mais recente estava no início e ele depois foi para o final. E o restante da economia é a aplicação de insights comportamentais às políticas públicas. Então, veja que a única mudança que a gente realmente tem aqui é só esse trechinho aqui, ó. E ele inverteu. E aí, será que tem algum erro gramatical aqui? Gramaticalmente falando, realmente, ó, tá tudo certo, correto. A gente não tem nenhuma mudança aqui na correção gramatical do texto. Mas vamos analisar o sentido. Será que o sentido se manteve? Vê só, aqui a gente tem assim, ó, mais recente. A gente tem aqui um advérbio e um adjetivo. Então, esta expressão aqui, mais recente, ela se refere a quem? Quem é mais recente? É um desdobramento ou a área de pesquisa? É isso que você tem que se perguntar. Essa expressão aqui está qualificando quem? Está qualificando o desdobramento ou está qualificando essa área de pesquisa? Lê e analisa comigo. Um desdobramento mais recente dessa área de pesquisa. Parece que é o quê? O desdobramento, não é isso? É o desdobramento que é mais recente. Então, veja que essa expressão mais recente aqui, ela está modificando o substantivo desdobramento. Agora, já analisa mais abaixo. Um desdobramento dessa área de pesquisa mais recente. Vê só, agora continua a expressão mais recente modificando o desdobramento? Não, inclusive está muito distante, né, para a gente conseguir ter essa ideia. Então, nesse caso aqui, agora a expressão mais recente está qualificando quem? Essa área de pesquisa. Então, veja que eu tive uma mudança de sentido. Por quê? Porque eu mudei a posição da expressão e aí ela passou a qualificar outro elemento, tá bom? Então, agora não é mais um desdobramento que é mais recente. Quem é mais recente agora é essa área de pesquisa, tá? Então, a gente tem sim mudança de sentido. Por isso que essa quarta questão, o gabarito é correto, porque realmente o sentido original seria prejudicado, mas a correção gramatical foi mantida, tá bom? Então, quarta questão, gabarito certo. Veja que foi algo bem sutil, né? Mas a gente precisava, assim, analisar palavra por palavra, tá? Para ver se não tinha nenhum problema. Quinta questão. No trecho, o estudo defende que pessoas em situação de escassez, como a pobreza, têm uma maior sobrecarga mental. A supressão da vírgula empregada logo após escassez manteria a correção gramatical e o sentido original do texto. E aí, será que eu posso retirar esta vírgula? Vamos analisar aqui, ó. A gente tem o seguinte. Tananã. Deixa eu fazer aqui a transição que vai ficar maior. Pronto. Estudo, aqui, escassez. Então, ele quer retirar essa vírgula aqui de escassez. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar por que esta vírgula está aí, tá? Então, por que é que tem essa vírgula aqui? A gente tem que analisar o que é que tem antes. O que é que tem antes? O estudo defende que as pessoas em situação de escassez, como a pobreza, é o que vem
Pois veja que a expressão como a pobreza, ela está isolada entre vírgulas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um elemento que está trazendo um exemplo, né? Por exemplo, a pobreza, como a pobreza. Então, nessa situação, a gente diz que essa expressão aqui, né, está isolada entre vírgulas por trazer um elemento exemplificativo. A gente tem um exemplo aqui, tá? Por isso que ela veio entre vírgulas. O que é que acontece? Se eu retiro esta primeira vírgula aqui, o que é que vai acontecer? Vamos analisar aqui, fazer análise sintática mesmo, tá? Quando a gente fala de vírgula, a gente tem que fazer análise sintática. Professora, o que é análise sintática? Eu não sei nem o que é isso, é de comer? Vê só, análise sintática é você identificar o quê? Os elementos da oração. Então, sujeito, verbo, complemento, isso tudo, tá? Então, analisa os elementos da oração, porque aí você vai conseguir identificar se pode ou não colocar vírgula, se pode ou não retirar vírgula de maneira mais fácil, tá? Não tenta ir pelo seu coração, não. Ai, não. Cá entre nós, né? Você sabe, né? Que seu coração às vezes faz umas decisões assim que, pela misericórdia, aí você vai pelo seu coração para botar vírgula. Não faça isso, né? Você já sofreu demais, não vai sofrer também na hora da prova, não, tá bom? Então, vamos analisar realmente com a lógica. Vamos analisar aqui, né, os elementos da oração e ver se pode ou não retirar essa vírgula. Então, vê só. O estudo é o meu sujeito. Aqui, ó. Meu sujeito. Defende é verbo. Qual é a transitividade desse verbo? Quem defende, defende algo. É um verbo transitivo? Direto, isso mesmo. Então, defende, ó, esse que aqui, viu o que? Tem que decifrar qual é a função dele. O estudo defende isso. Sempre que eu consigo substituir todo o elemento que vem em seguida pela palavra isso, esse que, ele é uma conjunção integrante. Logo, o que vem em seguida é uma oração subordinada substantiva, que desempenha que função na oração principal? A função de objeto direto. Por quê? Porque ela, ó, completa o sentido de defende. Beleza. Agora a gente vai analisar o que tem dentro da oração. Mas, professora, dentro da oração tem uma outra oração? Tem, tá? Às vezes, na verdade, assim, não é que nesse caso aqui a gente não tem uma oração dentro da oração, mas a gente tem elementos aqui que são importantes de serem analisados para a gente poder entender se pode ou não fazer uso dessa vírgula, entendeu? Então, vamos lá. Aí, vê só, aqui, ó, pessoas. Dentro dessa oração aqui, dessa oração subordinado, substantivo, objetiva direta, pessoas desempenham a função de sujeito. Em situação de pobreza, em situação de escassez, perdão. Deixa eu só analisar uma coisa. Pessoas têm uma malhação. Isso. Aqui é um adjunto adverbial que está deslocado. Não, perdão. Não. É um adjunto adnominal. Pronto. Pessoas que estão em situação de escassez, as quais estão em situação de escassez. Isso. Então, aqui é um adjunto adnominal. E o que vem em seguida, ó, como a pobreza é um elemento que está intercalado no meio dessa minha oração, por isso que eu utilizei uma vírgula antes e outra vírgula depois. E aqui eu tenho o verbo transitivo direto. O que acontece? Se eu retiro essa primeira vírgula aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou separar o meu sujeito do meu predicado e eu não posso fazer isso em situação nenhuma, de forma alguma. Por isso que eu não posso retirar essa vírgula daqui, tá bom? Então, essa vírgula aqui, se eu retiro, realmente eu vou prejudicar a correção gramatical do texto. E aí, a banca diz assim, né? Ia manter a correção gramatical e o sentido original. O sentido até ia manter, mas correção, não. Por isso que o gabarito dessa questão está errado, tá bom? Então, quinta questão, gabarito errado. Cuidado, tá? Porque muitas das vezes a gente só analisa, né, o que vem antes da vírgula. Tem que analisar também o que vem em seguida. Sexta questão.
Estão sujeitas a preocupações, o emprego do sinal indicativo de crase no A prejudicaria a correção gramatical do texto. Então, será que eu poderia fazer isso daqui, ó? Diz aí para mim, tá certo ou está errado? Eu posso fazer uso desse acento indicativo de crase? Isso mesmo, né? Não dá para fazer uso desse acento indicativo de crase. Por quê, prof? Olha só, o que é a crase? A crase, ela é o a, preposição, mais a, artigo. Então, quando eu tiver a preposição mais a artigo, eu vou ter uma fusão, vai ter uma crase. Se você assistiu, assim como eu, né, foi uma criança dos anos 90, e assistiu Dragon Ball Z, você vai lembrar lá, né, do Gohan e do Trunks, que eles se uniam e faziam lá fusão, e viravam quem? O Gotenks. Na verdade, menino. Então, você vai lembrar do Gohan e do Trunks fazendo a fusão para se transformar no Gotenks, porque é exatamente isso que acontece quando a gente vai ter crase. Quando você tiver o a preposição, mas o a artigo, eles fazem a fusão e vira uma palavra só, certo? Vira o a com acento grave. Lindo, né? Maravilhoso. Tá vendo? Língua portuguesa, rapaz, é até cultura pop, tá? Então, aqui a gente tem o a com crase. Mas note que, nesse caso aqui, qual é o artigo que acompanha a palavra preocupações? Preocupações é uma palavra feminina? É, mas veja que para poder ter crase, eu teria que ter um S aqui, ó, obrigatoriamente, tá bom? Como eu não tenho, esse A aqui, ele é apenas o A preposição. Ele está aqui sozinho, ele não tem um artigo acompanhando. Por isso que eu não poderia colocar crase aqui, porque ia ficar inadequado. Era como se eu tivesse escrito assim, ó, sujeitas a preocupações. Só que a gente sabe que o artigo que acompanha um substantivo feminino no plural não é o a no singular, é o as. Por isso que não dá para a gente colocar a crase aqui. E realmente, né, ia prejudicar, sim, a correção gramatical do texto. Por isso que a sexta questão está correta. Sexta questão, gabarito correto. Vamos seguindo aqui. Questão 7. A expressão tendem a ser foi empregada no trecho. Decisões de longo prazo também tendem a ser negativamente afetadas pelas sobrecargas associadas à escassez, com o sentido de podem chegar a ser. Destacar aqui. Vou dar um tempo para você analisar e me dizer se essa questão está certa ou está errada. CESP gosta muito, viu, de expressões sinônimas, para você trocar, para ver qual é a mais adequada, se mantém sentido, se não mantém, tudo mais, pipipipopó. Então, analisa aí para mim e me diz se está correta ou não esta questão. E aí, certa ou errada? Vê só. Essa questão aqui é uma questão polêmica, polêmica. Por quê? Esta questão aqui, ela está errada. Errada, professora, errada. Quer dizer assim, ó, tendem a ser, foi empregada no sentido de podem chegar a ser? Não, errado. Por que, professora? Se tende a ser alguma coisa, é porque pode chegar a ser alguma coisa. Olha lá, pera lá. Vamos fazer aqui uma ilustração, tá? Vou desenhar aqui, contar uma historinha para vocês. Eu tinha 2 alunos. Certo? Deixa eu fazer aqui os aluninhos. Não fiquem com inveja dos meus dotes artísticos. Vou botar um com um assim, um com um chapéuzinho. Pronto. Então, eu tinha 2 alunos, o José e o Pedro. O José é aquele aluno, assim, né, que acha que passar em concurso público é loteria. Entendeu? Então, assim, pegar num livro, o José não queria nem saber. Língua portuguesa, ele corria léguas. Ai, negócio de estudar português, eu já estudei na escola, preciso não estudar português, não, vou passar em concurso. Era isso que o José falava, entendeu? Então, assim, ó, José, estudar para concurso
Nada. O único esforço que o José fez foi de pagar a inscrição. E ele achava que só porque pagou a inscrição ele já estava aprovado. Então, essa é a situação do José. O Pedro, já por outro lado, o Pedro era um rapaz se dedicar todo dia, ele estudava concurso, bateu o edital todinho, começou a estudar antes do edital sair, porque o Pedro já era esperto, né? Então, ó, já bateu o edital todo antes do edital realmente, né, sair, ele se baseou no edital antigo, do órgão que ele queria passar, e estudou língua portuguesa assim, ó, com afinco, redação, então, menino, ele fazia 3, 4 redações por semana. O cara era assim, fera, entendeu? O bicho estudava mesmo, mesmo. Então, vê só. Diante desta situação, quem é que tende a ser aprovado? O José ou o Pedro? Com base aí em pesquisas, em estatísticas, em histórias de vida, você acha que tem uma tendência a ser aprovado? Quem age como José, que só fez pagar a inscrição, ou o Pedro, que estuda lá, ó, rala, suor, a bunda do coitado do Pedro, menino, tá quadrada, porque o coitado passa das 24 horas do dia, ele passa 23 horas e 30 minutos sentado, entendeu? Então, assim, que o bicho estuda, estuda, estuda. Então, quem é que tende a ser aprovado? O Pedro, tá? Mas o José, sei lá, né? Vai que no dia que ele vai fazer a prova era o dia de sorte dele. Ele, ao invés de usar o dinheiro da inscrição para jogar na Mega Sena, ele pagou a inscrição no concurso. E naquele dia, o cara tava assim, numa sorte, numa maré de sorte, que ele acertou todas as questões. Isso pode chegar a acontecer? Pode. É uma possibilidade? É. Mesmo que remota? Sim. Mas é uma tendência que pessoas que não estudam, que nunca estudam, cheguem lá e acerte tudo? Não é. Ela pode chegar a acertar tudo? Pode. Mas é uma tendência? Não. Então é exatamente isso que a banca cobra aqui o sentido, tá? Então, tender a ser é que tem uma grande chance, grande possibilidade, é alta. Agora, pode chegar a ser? Rapaz, é aquela coisa assim, ó, 1 em 1 milhão, entendeu? É uma coisa assim, pode ser remota. Só para dizer assim, ó, que nunca vai acontecer, só para não dizer assim, 0% de chance. Não, aí não tem como. É 0,01%. Enquanto que aqui tendem a ser é 99,9%. Entendeu? Essa é a diferença, tá? Sutil, né? Se a gente vai assim, né, na pressa, mas se analisar com calma, a gente nota realmente que tem diferença, assim, de sentido, tá bom? Então, por isso que esta sétima questão, o gabarito dela é Eita, meu desenho aqui. O gabarito dela é errado, tá bom? Então, entendido? Faz essa análise, tá? Não acredita na banca, não. Ela conta uma história linda pra você, né? Você olha assim, tendem a ser, pode chegar a ser. É tudo igual. Não, tá bom? Vamos lá. Questão 8. Substituindo-se a vírgula empregada logo após pais, no último período do texto, por ponto final, o trecho, o que acarreta consequências negativas para toda a vida da criança, poderia ser corretamente substituído por isso acarreta consequências negativas para toda a vida da criança, sem prejuízo da coerência do texto. E aí, certo ou errado? Então, aqui a gente tem um texto original e aqui tem a reescrita. Qual é a reescrita aqui, professor? Não entendi, foi nada, tá? Bota aí a legenda, né? Bota a tecla aí, aperta aí a tecla SAP, que eu não entendi nada, traduz. Então, vê só. Ele quer que você faça o quê? Logo após a palavra paz, você retire esta vírgula, coloque um ponto e troque esse o quê pela palavra isso, pelo pronome demonstrativo isso. E ele quer saber se vai manter a correção gramatical e não vai trazer prejuízo. Olha só, presta bem atenção. Vai ter prejuízo para o quê? Para coerência. Gente, coerência é diferente de sentido original. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes a banca ela troca, tá? Ela não coloca sempre sentido original. Então, quando ela falar coerência do texto, o que é que ela está se referindo? Ela está querendo saber se o texto vai ser lógico. Se quando você ler aquele texto, você vai entender todas as informações que tem ali. Se ela não vai
ferir a sequência de informações que o texto apresentou. É único e exclusivamente isso, tá bom? Então, aqui, em coerência do texto, não confunda com sentido original. Sentido original quer saber se as ideias são iguais, tá? Tanto do original quanto da reescrita. Quando ele fala de coerência do texto, ele só quer saber se ali a informação faz sentido, se a informação é lógica. Então, é exatamente isso que a gente vai analisar. Eu, como sou muito boazinha, né, menino? Quase a irmã Dulce da vida, eu vou colocar aqui o original e a reescrita e destaquei o que é que ele quer, né? Que você modifique nessa reescrita para analisar se mantém a correção gramatical e a coerência do texto. Vamos ver se mantém mesmo? Diz aí para mim, você acha que está tudo ok com essa reescrita? Se essa questão está certa, ou seja, eu posso fazer essa reescrita que a banca propôs aqui, retira a vírgula, troco por ponto, troco o que por isso e tudo fica numa boa, tudo fica numa nice. Olha só, primeira coisa, né? Quando você vir o que e esse o aqui for igual a aquilo ou aquele, e esse que for a mesma coisa que o qual. Você está diante de um pronome demonstrativo, mais um pronome relativo. E o que é que acontece? Esse pronome demonstrativo aqui, a gente tem um nomezinho para ele, tá? O nome dele é aposto resumitivo. Então, quando você tiver essa estrutura aqui de aposto resumitivo, que é... Eita, perdão, achei que estava com a minha canetinha, pronto. Do aposto resumitivo, que é formado por pronome demonstrativo seguido de pronome relativo, e você faz o teste para saber se é mesmo pronome demonstrativo seguido de pronome relativo, porque você consegue substituir, ó, aquilo o qual acarreta consequências negativas para toda a vida, tá bom? Então, veja que aqui esse o que, de fato, é um pronome demonstrativo, mas um pronome relativo. Logo, eu tenho um aposto resumitivo. Quando isso acontece, eu nunca, jamais, nunca em toda a minha vida, eu posso colocar vírgula, eu posso colocar ponto antes, tá? Então, ele sempre, perdão, não, vou colocar assim, nunca pode ser separado por ponto, tá bom? Então, veja que a banca sugeriu o quê? Na reescrita, ela sugeriu retirar o ponto, certo? Mas ela não manteve o quê? Ela trocou por isso. O pronome demonstrativo isso não tem essa ressalva aqui que o que possui, tá bom? Então, eu posso sim fazer essa substituição, tá, gente? Esse isso aqui, ele retoma a ideia do parágrafo anterior, da frase anterior, e ele mantém a coerência do texto. Estaria errado se a banca sugerisse assim, ó, coloca um ponto e escreve assim, ó, o que acarreta consequências. Aí não poderia jamais, tá? Mas da forma como ele propôs aqui, de trocar a vírgula pelo ponto e o que por isso, está corretíssima. Então, essa questão aqui, o gabarito dela está correto, tá? Cuidado que eu tenho notado que esse tipo de reescrita aqui, em que troca o que por isso, ou ainda quer colocar, né, um ponto antes do que, tem sido comum nas últimas provas da CESP. Para provar isso, eu tenho aqui uma questão. Agora virou até padrão CESP, tá? A gente via muito, né, de voz passiva para voz passiva sintética, para voz passiva analítica, mas agora a gente nota esse outro padrão aqui, desse tipo de pergunta. Isso é recente, viu? Eu não lembro de ter visto isso em questões de 2020, mas já vi pelo menos 2 vezes em 2021, e muitas pessoas erraram. Então, quanto mais pessoas erram esse tipo de questão, mais a CESP vai colocar nas provas, tá? Então, já anota isso daqui. Pessoal, foi na questão da PRF. Então, tinha o seguinte:
Como na Europa a ênfase na prevenção teria representado nova atitude diante do controle, com o desenvolvimento pela polícia de uma habilidade específica, a de explicar e prevenir comportamento criminoso. Isso acabou redundando no foco das classes perigosas, ou seja, em setores específicos da sociedade, blá, 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 blá. O pronome isso, que introduz o terceiro período do primeiro parágrafo do texto, poderia ser corretamente substituído por o quê? Então, veja que em momento nenhum ele falou de retirar esse ponto e trocar por vírgula. Ele só pediu para trocar o isso por o quê? E aí, pode? A gente acabou de ver que não. Eu não posso fazer isso, tá? Então, sempre que você tiver o, que é pronome demonstrativo, seguido por quê? Que é pronome relativo, e ele tiver nesse valor de ser um aposto resumitivo, ou seja, está resumindo, está retomando a ideia, né, da frase anterior, da oração anterior, perdão, da oração anterior. Então, sempre que ele tiver nesse papel, né, de retomar a ideia da oração anterior e for um pronome demonstrativo seguido de pronome relativo, eu não posso colocar um ponto antes, ele não pode ser antecedido por ponto, ele não pode, não pode, não pode, não pode. Tá? Não acredito na história da banca. Eu estou aqui, assim, ó, para ver se dá um sacode de você e coloca isso dentro da sua cabeça, porque se aparecer na sua prova, pode ter certeza, muita gente vai errar e você vai ser um dos poucos a acertar, tá? Então já anota isso no seu material, porque é realmente uma tendência que eu tenho notado aí na CESP, ok? Então, essa questão aqui está errada por causa disso. Se ele tivesse pedido para colocar uma vírgula aqui, depois o quê, estaria perfeito. Lindíssimo. Mas como ele não fez essa troca, não pode de jeito nenhum. Tá? E muita gente errou. Muita gente errou essa questão. Beleza? Então, essa questão aqui, errada, né? Veja que essa questão da PRF. Nossa, essa prova da PRF. Rojão, viu? Rojão. Bem, encerramos a primeira parte, tá, da prova. E aí, como é que você está indo até então? Está indo bem? Quantas questões já acertou? Quantas errou? Ah? Me dizendo aí como é que você está indo. Beba água. Vamos embora para o texto 2. O primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil em 26 de fevereiro de 2020. Sendo o Brasil um dos países mais desiguais do mundo, era esperado que a pandemia acentuaria ainda mais as desigualdades sociais no país e causaria danos irremediáveis. Com isso, o terceiro setor precisou apresentar uma resposta imediata. Já no dia 8 de abril de 2020, as doações para enfrentar a pandemia ultrapassaram a marca histórica de 1 bilhão. O recorde foi registrado pelo Monitor das Doações de Covid, ferramenta criada pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ABCR. O setor de saúde foi o que recebeu o maior volume de doações. A pandemia proporcionou uma mobilização que se deu pela população de diversas formas, desde doações de empresas até campanhas de financiamento. Grande parte das doações foram destinadas a hospitais, pesquisas científicas, compras de equipamentos e também à assistência social de famílias de baixa renda. Conta Márcia Woods, presidente do conselho da ABCR. De acordo com Woods, as doações tomaram diferentes arranjos. No entanto, apesar da grande mobilização, nem todas as causas sociais foram favorecidas. As causas da educação, por exemplo, sofreram impactos, pois todas as escolas tiveram que fechar as portas. Outra área muito afetada foi a da cultura, já que as pessoas não puderam assistir os espetáculos pessoalmente. Então, olha só, aqui a gente vê, né, sobre a questão da pandemia. E aí ele fala, né, ele já traz uma informação importante, né, que esperava, né, que ia acentuar as desigualdades sociais aqui no Brasil, tá? Aí o que aconteceu? Qual é o tema central deste texto? O tema central desse texto é sobre as doações, né, que foram feitas, inclusive marcou, né, foi uma marca histórica, né, de 1 bilhão, tá? Então foi um recorde. Até então o Brasil nunca tinha registrado um volume tão grande de dinheiro em doações. Certo? Qual foi o setor que mais recebeu doações? Foi o setor da saúde, tá bom? E aqui ela fala, né, que a grande parte das doações foi destinada aos hospitais, pesquisas científicas, compras de equipamento e também assistência social de famílias de baixa renda. Mas só o setor da saúde recebeu? Não, veja que ele coloca assim, ó. As doações tomaram diferentes arranjos. No entanto, apesar da grande mobilização,
nem todas as causas sociais foram favorecidas. Então, algumas foram favorecidas e outras não foram tão favorecidas assim. Uma delas foi a educação. E quem mais? A área da cultura, tá? Então, a gente tem aqui algumas informações relevantes para esse texto, beleza? Então, vamos lá para a questão 9. O texto defende que, se a pandemia não tivesse ocorrido, a desigualdade no país não teria se agravado desde o início do ano de 2020. Eu acho que a gente não precisa nem ler o texto, né, para responder essa questão, né? Infelizmente. A gente ri, mas no fim das contas é o meu riso nervoso, tá, gente? Não é querendo ser desrespeitosa, não. Mas no fim das contas a gente sabe, né, que no Brasil, no atual contexto que a gente se encontra, não tem como, né? Não estamos nessa prosperidade toda. Mas vamos voltar ao texto e ver o que é que o texto diz. O texto fala sobre desigualdade? Fala. Mas ele, em momento nenhum, afirma isso, né? De que se não tivesse a pandemia, a desigualdade ia ser acentuada no país. Não, de jeito nenhum. Então, veja que, mais uma vez, a questão está errada. Por quê? Porque extrapolou, tá? Então, ela extrapolou aquilo que o texto trazia. Por isso que o gabarito da 9ª questão é errado, tá bom? Questão 10. Conforme o texto, no ano de 2020, houve recorde de doações no Brasil. E aí, houve ou não houve? Diz aí para mim, enquanto eu volto ao texto. Ó, a gente até grifou, né? As doações para enfrentar a pandemia ultrapassaram a marca histórica de 1 bilhão. O recorde se refere ao quê? Se refere a essa marca histórica, tá? Se é uma marca histórica, é um recorde, não é verdade? Ou recorde, né? Como algumas pessoas dizem, né? Então, realmente é um recorde, tá? Então, aqui a gente tem o gabarito da 10ª questão. Certo. 11. O texto mostra que, se por um lado a área da saúde foi bastante beneficiada pelas doações realizadas em 2020, por outro, as áreas da educação e da cultura não receberam qualquer tipo de ajuda financeira neste ano. E aí? Não receberam nenhum tipo, nada, zero? Olhe, vou voltar no texto, vou voltar. Bora voltar. Não recebeu nada, não, menina. Aí também já é demais. As doações tomaram diferentes arranjos. No entanto, apesar da grande mobilização, nem todas as causas sociais foram favorecidas. A causa da educação, por exemplo, sofreu impactos. Vê só, ela sofreu impactos. Em algum momento disse que ficou zerada, não ganhou nada, nem um centavo. Não, ela ganhou sim, tá? Mas foi o quê? Pouco, ok? Então, aqui nessa questão de outras áreas, a gente teve doações, tá? Mas não foram tantas assim, beleza? Então, nessa questão aqui da questão 11, o gabarito é errado, tá? Porque ele diz o quê? Que não recebeu qualquer tipo de ajuda financeira de jeito nenhum. Então, veja que há uma contradição das informações que o texto traz, né? O texto afirma que teve algumas doações, foram poucas, mas houve. Questão 12 agora. Seriam mantidas a correção gramatical e o sentido original do texto, caso no segundo período do primeiro parágrafo o termo sendo fosse substituído por ser. E aí, será que eu posso trocar esse sendo por ser? O que é que você me diz? Deixa eu só analisar aqui se eu fiz a reescrita para ficar melhor para você ler. Fiz assim. Pensando aqui. Então, a gente tem aqui o original. O primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil em 26 de fevereiro de 2020, sendo o Brasil um dos países mais desiguais do mundo. O primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil em 26 de fevereiro de 2020. Por ser o Brasil, então, vê só, mantém a correção gramatical? Tem algum erro, algum prejuízo de correção gramatical? Não, tá tudo certo aqui, tá? Agora, veja só, ele pede para manter a correção e o sentido original. Então, nesse caso aqui, o que é que você vai analisar? Veja que a gente tem uma preposição por e um verbo no infinitivo. Quando você tiver essa estrutura, é muito provável que você tenha uma ideia de
causa. E aqui, a gente tem uma ideia de causa, sendo o Brasil um dos países, já que o Brasil, ou como o Brasil. Porque eu consigo colocar estas conjunções conclusivas, perdão, conclusiva não, né? Pelo amor de Deus. Essas conjunções causais aqui. Porque eu tenho aqui uma oração reduzida, tá? Eu tenho uma oração subordinada adverbial causal reduzida de tenho uma oração subordinada reduzida de gerúndio, tá? Então, aqui a gente tem uma... Ixi, esse palavrão todo, né? Eu tava aqui admirada com o tamanho da oração. Rapaz, às vezes a gente olha assim, né? É umas coisas que pensa assim, nossa, que negócio cabeludo. Não é, tá, gente? Bem tranquilo, certo? Então, aqui a gente tem uma oração reduzida. E essa oração reduzida, quando eu desenvolvo com uma conjunção causal, tá? Então, nesse caso aqui, por ser, continua sendo uma oração reduzida, mas a preposição por também traz uma ideia de causa, beleza? E aí, esse próximo slide aqui, você vai tirar um print, tá? Porque esse daqui é muito, muito, muito importante. Quando você tiver a preposição ao seguido de infinitivo, vai ter ideia de tempo. Quando você tiver a preposição a seguida de infinitivo, vai dar a ideia de condição. Por seguido de infinitivo, causa. Para seguido de infinitivo, finalidade. E apesar de seguido de infinitivo, vai ter ideia de concessão. Prof, isso é sempre eu não coloco minha mão no fogo não, porque a língua portuguesa, né, já viu. Mas, ó, geralmente. Não adianta decorar, tem que sempre o quê? Analisar, né? Analise, tá bom? O texto, analise o contexto, mas isso daqui ajuda bastante a te dar um norte. Depois você só faz o quê? Confirma com as ideias do texto, tá? Então tem que interpretar também, né? Não adianta decorar não, tá? Decorar você deixa para decorar as leis. Língua portuguesa é interpretação mais do que tudo, tá bom? Então, aqui a gente vê que realmente dá, né, para eu substituir um pelo outro e manter a correção gramatical e o sentido original. Por isso que a questão 12, o gabarito é certo. Vamos agora para a questão 13. O trecho que a pandemia acentuaria ainda mais as desigualdades sociais no país e causaria danos irremediáveis funciona como complemento verbal, olha só, como complemento verbal, na oração em que ocorre no segundo período do primeiro parágrafo. E aí, analisa aqui comigo. Sendo o Brasil um dos países mais desiguais do mundo, era esperado que, se ele está dizendo que aqui é complemento verbal, né, na oração em que ocorre, primeira coisa, né, a gente tem um era e esperado. A gente tem um verbo de ligação. Esperado é um verbo que está no particípio. Professora, o que é isso, verbo no particípio? Verbo no particípio são os verbos terminados em ido ou em ado, tá? Então, vê, ó, esperado. Então, a gente tem aqui um verbo de ligação mais um verbo no particípio. Geralmente, os verbos no particípio, eles agem como um adjetivo. Então, a gente tem a estrutura. Verbo de ligação mais um adjetivo. Será que o que tem em seguida é complemento verbal? Vai completar o verbo de que verbo? Não tem verbo nenhum aí pedindo complemento, tá? Então, essa estrutura aqui me parece muito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. O que é que está faltando, então? Está faltando o sujeito. Se você tem verbo de ligação, precisa de sujeito, né? A não ser que tenha uma partícula de indeterminação do sujeito. Mas, se não for o caso, se não está com sujeito indeterminado, está faltando um sujeito aí, certo? Então, veja, era esperado isso. O que era esperado? Isso era esperado. Veja que, na verdade, essa oração aqui, ela está desempenhando a função de sujeito e não de complemento verbal. Porque não tem nem verbo aqui que era complemento. A gente tem verbo de ligação. Verbo de ligação, ele não exige complemento de nada. Ele une o sujeito a uma característica desse sujeito. E só. Tá? Então, realmente, essa questão aqui, 13, está mais do que errada, né? Não tem nem como essa oração aqui ser uma oração que completa sentido de verbo nenhum, tá? O que a gente tem é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva.
Professora, a senhora está falando muito palavrão hoje, estou. Só uns palavrões assim, né? Oração subordinada, reduzida, isso aqui, é desse jeito, tá? Mas só o nome assusta, viu, gente? É muito tranquilo. Principalmente quando você entende, né, que o que cumpre a função, né, de conjunção integrante e basta você trocar toda a oração pela palavra isso para poder identificar se é ou não conjunção integrante. Beleza? E vamos seguindo aqui. Questão 14. No segundo parágrafo do primeiro no segundo período do primeiro parágrafo, a substituição das formas verbais acentuaria e causaria por acentuar-se e causar-se, respectivamente, manteria a coerência e a correção gramatical do texto. Opa! Coerência e correção gramatical. Coerência já sabe, né? Diferente de sentido original. Grava isso. Porque sentido original é igual às mesmas ideias. E aqui eu só quero que seja algo lógico, que não fira a coerência do meu texto, que eu leia e entenda, diga, entendi, tudo certo. Só isso, tá? Não precisa trazer o quê? As mesmas ideias, as mesmas informações do texto original. Então vamos ver se é isso mesmo? Se eu poderia fazer essa troca de acentuaria por acentuar-se, de causaria por causar-se e manter a correção gramatical e a coerência? Bora lá. Original, acentuaria, causaria. Acentuar-se, causasse. O que é que a gente tem aqui? Acentuaria, causaria. Qual é a conjugação que tem aqui? Ixi, professora, não lembro não de conjugação não. Lembra sim que a tia Mari Cleide ensinou a você conjugar verbo. Ela botar lá aquela folha em branco que você tinha lá, conjugar todos os verbos. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, em todos os tempos e modos verbais. Diga se não era. Uma delícia. Tem sim. Às vezes a pessoa. E ainda passava isso. Tia Mari Cleide era ruim, hein? Passava isso ainda no final de semana. Você passava o final de semana todinho para conjugar aqueles verbos todos. Mas foi útil. Por quê? Porque agora você sabe que aqui acentuaria e causaria, os dois verbos estão no pretérito. Ixi, peraí, calma. Calma que a tia Mari Cleide não ensinou direito, não. Tá no futuro do pretérito, agora sim. Futuro do pretérito do indicativo. Professora, como é que eu vou saber isso daí, hein? Você vai lembrar assim, ó. O futuro do pretérito do indicativo, ele era feliz, mas agora ele não é mais. Sabe por quê? Porque antes ele ria e agora ele não ri mais. Eita, professora, como assim ele ria? Entendi, foi nada. Olha só, ele sempre vai terminar em ria, ria. Ele ria, mas agora ele não ri mais. Horrível, né? O que que o professor não faz para você aprender? Entendeu? E você ainda vai errar a questão? A pessoa passa vergonha aqui? Não pode. Então, ó, acentuaria, causaria. Futuro do pretérito do indicativo. Por quê? Porque termina em ria. Bom? Então, aqui a gente tem futuro do pretérito do indicativo. E aqui, acentuar-se, causar-se. Sempre que terminar assim, ó, acentuar-se, causar-se, dá essa chiadinha aqui, é porque é conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Mudou o tempo verbal? Bebê, mudou sentido, né? Mas a banca pediu sentido? Não. Ela pediu o quê? Coerência e correção gramatical. Prejudica a correção gramatical? Não. Prejudica a coerência? Também não. Há quem diga, tá, gente, que esses dois tempos verbais aqui, eles são equivalentes, porque eles expressam, né, a ideia de possibilidade. Eu iria com muita calma nessa hora aí, tá? Porque dizer assim que mantém 100%, não sei, não sei. Sou meio cabreira. Nunca vi CESP cobrar isso, tá? De você trocar futuro do pretérito do indicativo por pretérito imperfeito subjuntivo e manter a mesma correção e sentido. Nunca vi, tá bom? Se alguém já fez uma questão como essa, manda para mim, certo? Porque o que eu vejo é quando ela cobra isso de reescrever, trocando o futuro do pretérito do indicativo pelo pretérito imperfeito do subjuntivo, ela geralmente pede para ver se mantém a correção gramatical,
ou se mantém ideia de possibilidade, de hipótese. Aí até pode, tá? Se for só para manter ideia de possibilidade de hipótese, de fato as duas mantém. Mas dizer que mantém 100%, eu já não iria por aí, tá bom? Então, cuidado, certo? Mas aqui ela só queria saber mesmo de correção gramatical e de coerência, então tá tudo certo. Por isso que essa questão 14 está corretíssima. E para a gente encerrar, nós temos a questão 15, que diz o seguinte: sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, o trecho, grande parte das doações foram destinadas a hospitais, pesquisas científicas, compra de equipamentos e também assistência social de famílias de baixa renda. Poderia ser reescrito da seguinte forma: grande parte das doações foi destinada aos hospitais, às pesquisas científicas, à compra de equipamentos e à assistência social de famílias de baixa renda. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui os dois trechos para a gente comparar. Coloquei sim. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui o que foi que mudou, né? Sempre nesse jeito, tá bom? Então, foram destinadas e agora tá foi destinada. Aqui tinha a hospitais, agora tá aos hospitais, as pesquisas, a compra e a assistência. Então, vamos analisar a primeira troca aqui, que foi a troca de conjugação, né? Então, antes era foram destinados e agora tá foi destinada. Tá correta essa conjugação aqui? Tá correta essa concordância verbal? O que é que a gente tem que analisar? Tem que analisar o sujeito. Veja que o sujeito ele é formado por uma expressão partitiva, grande parte. Quando você tiver expressões como grande parte, a maior parte, boa parte de, a menor parte de, a maioria de, a menor parte de, boa parte de, acho que eu já estou me repetindo, né? Então, quando eu tiver essas expressões partitivas, o que acontece? Você pode tanto deixar o seu verbo conjugando com o elemento que vem em seguida, nesse caso o elemento que vem em seguida está no plural, por isso que ele deixou o verbo no plural. Ou então, você pode fazer a concordância com a expressão grande parte, e aí o verbo vai ficar no singular. E está ok, corretíssimo. É um dos casos de concordância facultativa. Tá? Então, veja, revise essa parte de concordância facultativa porque é muito importante. Se você tem muita dificuldade com língua portuguesa, lá no curso da gente, né, na plataforma da Minha Discursiva, a gente tem um curso completo com a professora Keila. Tá aqui, inclusive, né, o link, minhadiscursiva.com. Tem um curso completo com a professora Keila. E se você adquirir o curso de redação, você já ganha automaticamente o curso da professora Keila e dois cursos, na verdade, meus, de resolução de questões, certo? Então, assim, o melhor combo, melhor promoção aí, nem Black Friday bate essa promoção, tá? Então, aproveita, porque esse tipo de conhecimento, como esse daqui, ó, de você saber, né, essa questão aqui de concordância, boba, né, aparentemente boba, mas que faz uma grande diferença, né? Uma questão realmente coloca você dentro do seu órgão, do cargo dos seus sonhos ou te tira, né? Então, saber esse tipo de conteúdo é muito importante, tá? Então, aqui, ó, foram destinadas por foi destinada. Então, até aqui tá tudo certo. Mas e aqui? Por que que aqui não tinha crase? Vê só. Foram destinadas, se foi destinada a quê? Vamos circular. Foi destinada a hospitais, pesquisas científicas, compra de equipamento e também a assistência de famílias de baixa renda. Veja que a gente tem aqui uma série, né, de elementos, tá? Que completam o sentido de destinada. Se foi destinado a alguma coisa. Mas por que é que só o primeiro recebeu a preposição e os outros não? Por uma questão de paralelismo sintático, tá bom? Então, quando a gente quer manter o paralelismo, ou só o primeiro recebe a preposição e não recebe artigo, ou seja, acaba não recebendo crase, ou então todo mundo recebe só a preposição, ou todo mundo recebe o quê? Preposição mais artigo, que foi exatamente o que aconteceu aqui na reescrita. Olha só, ele colocou aos hospitais, então a gente tem preposição mais artigo. As pesquisas, preposição mais artigo, porque olha só, tá com crase. A compra, preposição mais artigo, tá? E a assistência, né? Ele retirou também, certo?
Mas esse também aqui, ele só realmente é só enfático, né? Ele tá aqui só para enfatizar. Não faz grande diferença retirar ou manter, tá? E aqui a gente tem o a preposição, mas a gente tem preposição mais artigo também. Então, todo mundo aqui ficou igualzinho. Todo mundo ganhou o quê? A mesma coisa. Todo mundo ganhou preposição e artigo, preposição e artigo, preposição e artigo. É o que a gente fala de paralelismo sintático, que a CESP gosta muito de cobrar quando ela pede o conhecimento de crase, tá? Então, revise também paralelismo sintático. Porque é só você lembrar, quando fala de paralelismo sintático, você lembrar da sua relação com o seu irmão, com a sua irmã, ou com seus filhos. Se a sua mãe chegar em casa, né, quando você era criança, se a sua mãe chegasse em casa e trouxesse um chocolate só para o seu irmão ou só para a sua irmã, o que é que acontecia? É isso mesmo, né? O pau torava, né? Menina, era treta, briga, puxando cabelo, é confusão, né? Se pegasse, pegava uma régua, né? E dividia igualzinho, né? Porque todo mundo tinha que ganhar o quê? A mesma coisa. Então, paralelismo sintático é o mesmo pensamento. Se um elemento que completa o sentido da expressão ganhou preposição e artigo, se o primeiro ganhou preposição e artigo, todo mundo tem que ganhar preposição e artigo. É assim que a gente mantém um paralelismo. Se o primeiro ganhou preposição apenas, tudo bem. Se ele só ganhou preposição, tudo certo, porque aquela preposição é obrigatória, como foi o caso aqui. Porque se é destinado a alguém, a alguma coisa. Mas nesse caso aqui, olha só, teve um agrado, teve um chocolate, né? Todo mundo ganhou um artigo. Então, para manter o paralelismo, tem que todo mundo ganhar preposição mais artigo. Por quê? Porque o primeiro ganhou. Então, se o primeiro ganhou, todos os outros ganham também. Ah, prof, e se eu tivesse feito assim, ó? Há hospitais. Escrevesse assim. Há pesquisas e a compra e a assistência com crase. Poderia? Não. Por quê? Porque a gente ia ferir de novo o paralelismo sintático. Olha só. Aqui teria a preposição e o artigo. Aqui teria preposição e artigo. E os outros? Não iam ter, certo? Então, é aquela ideia. Se todo mundo ganhou, se um ganhou preposição e artigo, todo mundo tem que ganhar preposição e artigo. Então, essa reescrita aqui está corretíssima. Porque, ó, todo mundo aqui, ó, ganhou preposição e artigo, então não tem ninguém chorando aqui na história, beleza? Então, essa reescrita aqui, ó, corretíssima, perfeita, tá? Então, deixa eu agora aparecer aqui para me despedir de você. E aí, como é que você saiu? Saiu bem? Saiu mal? Essa prova estava até tranquila, né? Diga aí qual foi a sua maior dificuldade, tá? Aproveitando, né? Já peço para você me seguir nas redes sociais. Meu arroba é Prof. Virginia Amaral. Lá no Instagram eu estou sempre postando conteúdos voltados para a área de língua portuguesa. Tá? Vez ou outra eu posto umas palhaçadas, às vezes você vai ver lá uma galinha de skate, né? Às vezes você bota um negócio assim, né? Que você diz, como é que isso apareceu aqui, né? Na minha lista de stories. Pode ter certeza que coisa esquisita que apareceu fui eu que postei. Mas, tirando essas doidices, eu posto geralmente material de conteúdo, tá? E também convido você a nos conhecer lá na plataforma do Mia Discursiva. A gente tem tantos serviços voltados para a correção de redação nos moldes da sua banca, quanto serviços de língua portuguesa, material de língua portuguesa. Nós temos uma matriz completíssima, português do zero, gravado pela professora Keila, maravilhosíssima, e temos também dois cursos de resolução de questões. Um só da banca CESP, um único exclusivamente CESP, sem questões da CESP, só com aquilo que cai, entendeu? Só com aquilo assim que é padrão CESP. Então, quer fazer essas 100 questões comigo? É só você acessar lá no Minha Discursiva, tá? E também temos um outro curso com mais de 100 questões, certo? Bota lá para 200 questões de outras bancas. E aí esse outro curso está mais completo mesmo, assim, eu estou trabalhando desde acentuação, processo de formação de palavras, até funções do que e do si. Então, esse outro curso é um pouco mais extenso, mas ele está mais completo e ele contempla outras bancas, como FGV, FCC, IADS, VUNESP. Então, assim, só a nata, só coisa boa para vocês. E, como eu tinha dito, quem adquire o curso de redação adquire automaticamente, grátis, 0800, o curso de português e de resolução de questões.
Beleza? Então é isso. Muito obrigada a você que ficou aqui, né, guerreiro, que ficou aqui comigo até o final desta live. E eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente sempre está fazendo lives por aqui, né? Seja de português, comigo com a professora Keila, seja de redação com o professor Ari e com a professora Carlíria, principalmente na área de repertório, que eu sei que você tem dificuldade de repertório. Então já se inscreve e ativa aqui o sininho, beleza? Então é isso, continue focado, continue persistindo, estudando, porque está cada vez mais perto. Foco nos estudos e até a próxima!